a satisfação de ter a apresentação do Alan, e o Alan vai apresentar para nós o VS Code, como nós podemos usar o VS Code e principalmente como nós podemos usar o VS Code para editar Jupyter Notebooks. Então, com a palavra passada para o Alan, eu gostaria já de antemão agradecer pelo tempo dele e pela palestra que ele vai nos dar aqui. Muito obrigado, Alan. Sim. Então, boa tarde, galera. O professor já introduziu ali. Sou o Alan, vou apresentar um pouquinho sobre o VS Code e também sobre o uso do Jupyter Notebook dentro dele. Eu venho utilizando bastante o VS Code mais para arquivos .py, tá? Então, porque ele é um ótimo editor, tem alguns complementos ali muito, muito bons para desenvolvimento de aplicações em Python. E essa questão do Jupyter Notebook, ela está sendo bastante implementada aqui dentro do VS Code, então ela deu uma engatinhada assim, nessas últimas versões do VS Code, e ela está tendo atualizações constantes, e está ficando um negócio realmente muito bom trabalhar com o Jupyter Notebook aqui dentro do VS Code. Então eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. Eu não tenho muita familiaridade, eu já trabalhei com Jupyter Notebooks, PyCharm, Google Colab, né, o próprio Jupyter, e também aquela nova ferramenta da JetBrains, que é a DataSpell. Mas, assim, eu nunca trabalhei muito a fundo, então se eu falar alguma coisa, mostrar que é uma novidade muito legal do Jupyter Notebook do VS Code e vocês já conhecerem de alguma outra IDE, então me perdoem. Bom, primeiramente eu vou falar um pouco sobre a instalação. Eu não sabia exatamente por onde começar aqui, porque eu não sabia o nível do usuário, né, que eu ia estar aqui apresentando hoje. Então eu vou fazer uma introduçãozinha básica. Ela começa muito pelo básico, sério. No primeiro slide aqui vocês vão ver como baixar ele no negócio, mas eu vou passar muito rápido por isso. Acredito que todo mundo aqui já saiba como fazer isso. Depois tem umas pequenas configuraçõezinhas, algumas necessárias e outras que eu gosto de fazer, então eu já vou deixar a dica aqui. E também depois vou mostrar um pouquinho do uso, né, e como que eu uso o VS Code. Então tá, a instalação dele é simplória, óbvio, né, todo mundo vai no site, bota lá no Google Download VS Code, todo mundo vai ser levado para esta página aqui, e então a gente baixa o VS Code para cada sistema operacional que a gente tem. No caso que o meu era o Windows, né, User Installer, 64 bits. Ou só clica aqui e ele é reconhecido automaticamente. Beleza, vocês vão ver que, diferentemente de outras IDEs, assim, como um PyCharm da vida, ou um Visual Studio, não o VS Code, mas o Visual Studio mesmo, o VS Code ele é bem levinho, né? Tem cerca de 60 megas, mas é porque o que acontece? O VS Code ele trabalha com suplementos, né? Então, depois que a gente baixou ele, a gente está baixando só um editor de texto, praticamente. E depois que a gente baixa ele, que a gente começa a implementar ele com as extensões dentro do aplicativo. Então tá, depois que a gente baixou aqui o nosso VS Code, a gente precisa dar a instalação aqui. Aqui é umas pequenas dicas que eu dou, ele vem por padrão marcado aqui, alguma coisa do tipo adicionar no path do Windows. Eu não gosto muito de mexer no path do Windows para não poluir ele. Eu deixo o path reservado para coisas mais importantes, ou algum Python que eu uso com mais frequência. Então, eu só crio um atalho na área de trabalho e deixo desmarcado tudo isso aqui também para não poluir muito o meu Windows e não poluir as minhas variáveis do sistema, tá? Mas aqui é uma dica. Bom, feito isso, dentro do VS Code, como eu disse, a gente vai começar a trabalhar com suplementos. Não necessariamente a gente tem um Python dentro do VS Code. O que a gente baixa é uma extensão que nos fornece toda a carga ali de trabalho que o VS Code pode dar na extensão de arquivos .py ou .ipynb, que seria o Jupyter Notebook. Aqui está onde a gente iria, tá? Eu já tenho baixado aqui, vocês vão ver que já tem tudo aqui, mas para o usuário que não tem essas coisas aqui baixadas, é muito simples. Vem aqui em cima, Python, ele vai procurar, vocês procurem por essa extensão aqui, que é a da Microsoft. Assim como eu coloquei aqui, é só download, install. Muito simples, e quando você baixa essa extensão aqui, você já vai ter todas as extensões necessárias dentro do VS Code para trabalhar. Ou quer dizer, quando você baixa a Python, já vem o PyLens, que é uma completion engine muito, muito boa. Aqui eu já vou falar também mais sobre o que é isso aqui.
Vem o Jupyter Notebook Renderers para as plotagens dentro dos Jupyter Notebooks, um Jupyter Key Map, que isso aqui adota algumas keys, né, alguns atalhos de teclado do Jupyter, ele passa para o VS Code, e a nossa extensão própria Jupyter. Então, pesquisando por Python, baixando e instalando a Python, vocês já ganham de brinde todas essas aqui, que é justamente as que a gente vai precisar para trabalhar aqui com os nossos arquivos. Tá. Então tá. Configurações do VS Code, tá? Atalhos muito importantes no VS Code. Ctrl Shift P ou F1. Qualquer um dos dois fazem a mesma coisa. Eles abrem essa coisa aqui em cima que se chama paleta de comandos do VS Code, tá? Tanto F1 quanto Ctrl Shift P. E essa paleta de comandos aqui do VS Code, ela é importantíssima e você consegue fazer muita coisa aqui por dentro dela. Praticamente tudo que o VS Code oferece em questões de opções, aqui, essas aqui, coisas que ele tem em lista de menus, tu consegue acessar dando um F1 e consegue filtrar as coisas aqui dentro, pesquisar, configurações, as próprias coisas do Jupyter. Então, tu consegue pesquisar as opções que existem dentro do VS Code, dando esse atalho aqui, Ctrl Shift P ou F1. Isso aqui é muito importante. Bom, depois que a gente tem o VS Code, a gente vai precisar ter, depois de ter o VS Code e instalado a extensão do Python, a gente ainda não está rodando Python. A gente ainda não tem um Python, que é um interpretador. Então, a gente precisa do Python. Muita gente aqui deve ter o Conda, né, instalado, o Anaconda. Ou então uma versão WinPython dele, que seria qualquer outra versão do Python, né, que não seja um ambiente Conda. Então, para a gente configurar um ambiente Conda ou um outro ambiente, a gente precisa dar o default interpreter path. E a gente pode fazer isso de dois jeitos, tá? A gente pode vir aqui no F1 e select interpreter do Python, e isso vai abrir a nossa opção. Os condas, ele já pega automaticamente o interpretador, tá? Ou a gente pode vir aqui em Enter Interpreter Path e procurar aonde que está o nosso path. Se a gente vai trabalhar no WinPy, que está aqui, por exemplo, ou o nosso ambiente conda, então a gente seta para lá. Pode ser que para alguém isso aqui já fique automático, tá? Porque daí o Windows cria uns atalhos internos, então pode ser que para alguém ou outro que instalar ali o VS Code e já tiver um ambiente conda setado, isso aqui já venha pronto para uso, né? Já tem aqui o Python configurado. Bom, tem uma pequena diferença aqui, é que quando a gente usa alguma coisa que não é conda, ou seja, se não é conda, a gente só seta o interpretador e está tudo certo. Quando a gente vai setar um ambiente conda, além de a gente procurar o interpretador, a gente precisa também dar o conda path, porque pelo menos para mim ele não pegou automaticamente, tá? E o que são então esse monte de aspinhas aqui, o que vocês estão vendo, esse monte de coisa, essa nomenclatura maluca? Bom, acontece que, como eu disse, o VS Code ele é bem customizável assim, e é bem interessante o jeito que a gente pesquisa as coisas nele. Então, assim como a gente tem um controle para configurar, abrir qualquer opção que a gente tem em todos os menus aqui, a gente tem uma opção única. O VS Code ele trabalha com uma coisa que se chama arquivos de JSON para configurar os settings. Quando a gente clicar aqui dentro disso aqui, a gente vem para um arquivo como esse e a gente pode passar variáveis para dentro desse arquivo aqui e salvar as variáveis com as configurações que a gente quer. Isso aqui é dica um pouco mais avançada. Por quê? Porque todo mundo aqui provavelmente está acostumado a utilizar uma interface de usuário, né? Que é clicar aqui, clicar no botãozinho e vocês vão ver, então, um comando de settings. Aí vocês vão vir, eu quero mexer no editor de texto. Então vocês vêm aqui, eu quero mexer no cursor. Então vocês podem fazer isso aqui também, só que o VS Code tem uma porrada de opções, tá? Que provavelmente vocês nunca vão mexer, então eu não recomendo fazer essas coisas por aqui. Esses settings aqui são muito fáceis de achar, tá? É só você dar um Google e botar os settings que vocês querem ver ali no Google com os settings que vocês querem e passa a linha para dentro aqui que vai estar tudo certo, tá?
Eu deixei uma pronta aqui para vocês, tá? Então, o que acontece? Você tem que botar uma linha de comando que é o conda path de vocês. Na verdade, deixa eu fechar isso aqui. Você tem que botar uma linha aqui que é o conda path, tá? Vocês podem ver que eu tenho aqui o default interpreter, como foi colocado ali dentro. E se vocês fizerem isso, um conda path e um interpreter, pronto. Vocês já têm tudo configurado para rodar pelo menos um script.py, tá? Aqui eu deixei, então, todas as minhas configurações que eu uso do meu settings.json, né? Vocês podem simplesmente vir aqui, pegar isso aqui, dar um Ctrl+C e um Ctrl+V ali, e vai dar tudo bem, tá? Resumidamente, quais são as modificações que eu tenho aqui no meu settings, tá? Eu tenho uma modificação que é um format on save. Para que é isso aqui? Bom, quando a gente tem um código meio feinho, a gente costuma não ficar colocando espaço nas coisas aqui, a gente come as coisas, não bota espaços entre aqui. Então a gente tem um formato on save que quando eu der um Ctrl S, o VS Code automaticamente bota isso aqui para um padrão. Eu estou usando o padrão AutoPep 8. Isso aqui não é novidade, tá? Isso aqui existe em todas as outras IDEs. Aqui é assim que a gente faz. A gente passa um AutoPep, a gente coloca um max line length 120 juntamente com uma régua em 120. 120 o quê? 120 caracteres. É essa régua que está passando aqui. Isso quer dizer que se eu tiver uma lista, uma string, uma linha de código que seja muito grande aqui, o código automaticamente corta ela em 120. Isso é bom para a gente trabalhar em pequenas telas, né? A gente escreve um código numa tela de 20 e poucas polegadas da nossa casa, a gente leva para outro lugar numa telinha de notebook e fica muito ruim ficar dando scroll, né, aqui embaixo para a gente ficar lendo as coisas. Então, a gente bota essas opções aqui para formatar um save. Isso aqui é coisa do Jupyter, é bom ter, eu já vou explicar para quê. Aqui é a questão do PyLens, tá? Que é o Completion Engine. O que é um Completion, né, Engine? Também muito... Tem em todas as outras IDEs, a do PyCharm é muito boa, mas essa do Jupyter também é excelente. É que essa coisa aqui, ó, ele vai dando coisas para a gente digitar conforme a gente vai escrevendo. Essa do PyLens é uma das melhores que tem. Eu gosto muito dessa do VS Code, é por isso que eu uso essa. Ele tem outras, mas essa aqui é a minha default. Tá, ele pega algumas questões new, df, então a gente começa a escrever alguma coisa aqui e ele já vai dando as opções do que a gente pode fazer. A gente abre um parênteses e já vem aqui a lista de funções que a gente tem dentro dos parênteses. Isso é muito bom, muito útil, tá? A gente tem algumas outras opções aqui, algumas coisas do IPython que eu gosto de configurar, mas tudo bem. Aqui algumas shortcuts. Do mesmo jeito que a gente tem essa questão que eu falei dos settings JSON, a gente tem também uns keyboard shortcuts JSON, que é para a gente adicionar comandos, tá? Para dentro do VS Code, que a gente pode configurar do jeito que a gente quer. A gente pode botar algum comando aqui, mandar executar uma ação e quando, tá? Não vou entrar muito a fundo nisso aqui. Deixei aqui duas, na verdade, bem legais. Uma é do Ctrl Enter. A do Ctrl Enter, ela manda os códigos para o terminal. Isso aqui é muito semelhante ao que a gente faz com o F9 no Spider, um F9 no MATLAB, por exemplo, tá? E aqui a gente tem um plot. E a gente tem agora um Shift Enter também. O que é o Shift Enter, tá? O Shift Enter é o seguinte. O Shift Enter no VS Code, ele vai mandar as coisas para um ambiente que ele chama de Python interativo. A gente está acostumado a ter alguma coisa que é um script Python, um arquivo .py, e um arquivo notebook, que é um arquivo .ipynb, certo? O Spider, por exemplo, só abre .py nativamente. E um Jupyter Notebook só abre um .py o notebook só abre um .ipynb nativamente e o Spider só abre um .py nativamente. Isso quer dizer, sem complementos, né? O VS Code abre os dois. E, inclusive, ele tem um modo chamado modo interativo, que é uma coisa que vive entre os dois mundos, entre um código corrido em script e um notebook, dando um Shift Enter.
se eu selecionar o meu código e der um Shift Enter, então eu estou conectando ao ambiente Jupyter. Tá aqui o meu plot. E o que é isso aqui? Vou clicar aqui em Expand e vocês podem ver o meu código aqui, tá? O meu código ele está rodando em um ambiente Jupyter e agora o VS Code está entendendo o meu .py como se ele fosse quase um Jupyter, com diferentes células aqui dentro, onde eu posso dar diferentes comandos, como esse, por exemplo, e ele vai rodando o código como se fosse um ambiente Jupyter. Ele tem, por exemplo, aquele esquema que tem no Spider, que é igual no MATLAB, que é o comentário 2%. Já ia falar nisso, o professor comeu a apresentação. Mas ele tem, tá? E é isso aqui, comentário 2%, e eu já vou mostrar umas coisas bacanas que a gente dá para fazer com isso aí. Tu te importaria de aumentar um pouco a letra, o Ctrl Scroll para cima, para aumentar um pouquinho só o editor, só para o pessoal enxergar um pouquinho melhor? Não, é só Ctrl Scroll, acho que já aumenta. Isso. Só porque daí fica mais fácil de visualizar. Beleza. Tudo bem. O Para esse código. caso em si não precisa, mas para o outro. Isso. O código aqui não é tão importante, tá? O código, todos os arquivos que eu tenho aqui são códigos assim, tipo, montei um CSV Py ali e só tô rodando um matplotlib e um pandas. A intenção aqui não é vocês se preocuparem tanto com o código, apesar que eu vou disponibilizar se vocês quiserem para testar essas coisas, mas é vocês verem assim as funcionalidades que a gente tem. Quem usa Spider e MATLAB está acostumado a rodar isso aqui e ver as variáveis aparecendo no editor de variáveis, né? Eu gosto muito do Spider. O do Spider eu ainda acho que é o melhor que existe. De todas as IDEs possíveis, o do Spider é matador, é fabuloso, aquele editor de variáveis. Aqui no VS Code a gente ainda não tem alguma coisa pronta para .py. Tá? Quando eu rodo isso aqui no console, como eu fiz antes, a gente não tem um editor de variáveis, a menos que a gente entre no debugger. Quando a gente traz como Shift Enter para um Python interativo, a gente tem, então, um editor de variáveis, tá? Que pode ser acessado aqui quando a gente está no ambiente Jupyter, rodando o nosso código em um ambiente interativo. E tá aqui, então, as nossas variáveis. Esse editor de variáveis aqui, explorador de variáveis, ele não é tão poderoso quanto o do Spider, para quem está acostumado. Ele é um pouco lento para numpys grandes, data frames grandes. Ele dá uma embaralhada com arquivos, tipos não suportados, mas assim, quebra bem o galho, tá? Para quem está querendo trazer Jupyter Notebooks para o VS Code, isso aqui é ótimo, que é uma coisa que eu acho que não tem no Jupyter nativo. No Jupyter Notebook nativo, pelo menos eu nunca vi. Tá? Então aqui a gente tem, por exemplo, a gente pode pegar as variáveis e abrir como se fosse um MATLAB mesmo, né? A gente clica aqui e ela abre, então, em uma nova aba. E aqui a gente pode fazer algumas coisas nessas coisas aqui, filtrar, ver o que está acontecendo, menor que 10, sei lá. A gente pode colocar uns filtros aqui, eu quero só 3. E esses filtros aqui eu só estou mostrando porque eles não têm efeito nenhum no nosso código, eles não são transportados para nenhum lugar quando a gente filtra. É só uma ferramenta mesmo de visualização, tá? E eles ainda não estão aceitando coisas do tipo AND or para múltiplos statements, mas eles estão aceitando coisas para maior, menor ou igual. Enfim, ele também filtra strings, tá? Se quiserem pesquisar strings, se for um data frame com strings nas células, a gente pesquisa. E bem legal esse data viewer aqui dos Jupyters, tá? Aqui essas células desse modo interativo, elas não são editáveis. Uma vez que tu coloca a célula aqui, ela fica aqui para sempre. Porque isso aqui não é um Jupyter Notebook. Isso aqui, o VS Code está transformando um código em Jupyter, tá? Então, toda vez que a gente escreve uma célula nova aqui e dá um Enter, um Shift Enter, criou aqui a variável, a célula fica aqui, como se fosse um console mesmo, tá? Então, a gente pode apagar essas células se a gente não quiser ver elas, mas apagar as células não muda nada. Vocês podem ver que eu apaguei a célula ali, mas o comando ficou. Então, esse Python interativo, ele é, na verdade, um console, como a gente tem no MATLAB, um console como a gente tem no Spider, só que em formato de
Júpiteres. Beleza. Agora, outras coisas. O professor tinha pedido o negócio ali dos hashtags. Sim, nós temos hashtags aqui no VS Code. E, assim como em outras IDEs, igual o PyCharm, por exemplo, elas entendem o que a gente quer dizer. A gente quer dizer, quando a gente separa por hashtag por cento, a gente está separando células. Então, vocês podem ver que o VS Code entende quando eu separo isso aqui com células. E se eu clicar aqui, ó, em Run Cell, eu abro de novo o tal do Python iterativo. Só que agora, como vocês tinham visto antes, eu não rodei o código todo. Eu rodei só aquilo que eu dividi entre o hashtag por cento. E ele entendeu isso aqui como se fosse uma célula. Então, eu posso vir aqui e rodar a outra. Posso vir aqui e rodar essa. Posso vir aqui e rodar essa. Eu tenho, novamente, as variáveis, né? Como antes, nada mudou. E se eu quiser, agora eu posso... Se eu tenho, por exemplo, um código muito grande, tá? Eu posso vir aqui e clicar na célula que eu rodei. Em Go to Code. Então ele bota meu cursor na célula que foi rodada. Ou então, rodo lá para baixo, venho aqui e dou um Go to Code aqui. E ele vem para baixo. Então essas coisas aqui, elas se complementam, tá? Eu posso exportar isso aqui, então, como um Python script. Tudo que eu joguei aqui, ele vai tornar um Python script. Eu posso tornar um PDF e um HTML, tá? Isso aqui é bem útil depois, quando a gente for ver o notebook mesmo, que daí tem mais funções, as funções de Markdown e tudo mais. Até... pois é. Achei que ele fosse dar tipo um Markdown aqui, mas aparentemente não. Aparentemente isso aqui só funciona mesmo em arquivos notebook. Tá? Então essa aqui é a funcionalidade do Python iterativo. Ele finge que o .py é um notebook e a gente tem acesso a esses Jupyter Variables. A gente também consegue debugar a célula quando a gente bota um debugger aqui, por exemplo. Vamos ver aqui. A gente dá um debug cell. Então a gente entra no debug, ele abre aqui um arquivo diferente para arquivo temporário para a gente debugar. E aqui a gente tem acesso às variáveis locais dentro da função e tudo mais. Por exemplo, eu venho aqui e eu estou debugando a célula, tá? Eu posso clicar aqui e entrar na função. Ó, eu tinha definido aquela função soma1. Eu venho para cá e agora eu estou dentro da célula da função. E eu posso debugar, ver o que está acontecendo aqui dentro. E é legal porque, com isso, quando a gente define um método, define uma função, uma classe, a gente está desenvolvendo em Python, eu tenho acesso agora ao que está dentro dos métodos, né? Esse que é a vantagem do debugger. Aqui do debugger do VS Code, a gente também consegue clicar com o direito aqui em cima do que está dentro aqui e abrir em um value in Data Viewer. Assim como se fosse o Data Explorer aqui do Python, eu consigo abrir esse Data Viewer dentro de uma seção de debug. E isso é muito legal, muito interessante. E isso aqui foi uma breve história do que é o Python iterativo, tá? Agora eu vou mostrar o que é um Python dentro do... um Python Notebook dentro do VS Code, tá? A gente pode vir aqui, F1, Jupyter, Create New Jupyter Notebook, se nós quiséssemos, tá? E começar a escrever coisas aqui. Eu já tenho um pronto, que é um exemplo de notebook. Então, vocês podem ver que já tem uma funcionalidade muito legal. Eu não lembro se eu vi isso aqui em outra IDE, que quando a gente coloca um markdown de um hashtag ou 2 hashtags, aqui ele entende como títulos, subtítulos e subtítulos, tá? E a gente pode ficar escondendo essas coisas aqui e isso torna o código bem inteligível para quem está querendo fazer aplicação de Data Science com isso, tá? A gente pode ver aqui um outline, por exemplo, e a gente pode navegar rapidamente entre diferentes títulos, tá? Por exemplo, se ele tivesse aberto, né? Eu tenho um plot aqui, deixa eu abrir esse aqui também, tá? Se eu clico aqui, ó, ele navega rapidamente para baixo, bem como se fosse aqui um explorador em um PDF, por exemplo, capítulos de livros, tá? E eu acho isso
bem legal. Eu não lembro de ter visto isso em outra IDE. Aqui também, tudo que eu falei até agora funciona, tá? Isso que é muito legal. A questão do PyLens, que é aquela Completion Engine que eu gosto muito, ela funciona dentro do notebook. Isso é uma coisa que eu só vi no Colab. Eu não lembro de ter visto, pelo menos, plugins ou coisas do tipo no Jupyter nativo. PyCharm tem, claro, né? Nativo do PyCharm. Mas eu gosto mais da do Colab e gosto mais também dessa aqui do VS Code. Essa Completion Engine que eu digo é justamente essa questão aqui de tu começar a escrever um código e ele completar ali e sair completando as coisas. Isso poupa bastante tempo, tá? Pra gente usando ele. Então aqui eu também gosto de fazer isso aqui do Qt Console, quando eu trabalho com notebooks. Isso aqui só é uma dica, na verdade, todo lugar que trabalha com notebooks tem, tá? Eu só abro um consolezinho aqui dentro, e esse console aqui ele é linkado, então, ao notebook que eu estou trabalhando, tá? E isso aqui permite uma prototipagem rápida das coisas. Porque, por exemplo, se eu defino um A igual a 1 aqui dentro, esse A vira uma variável aqui, né? Então, eu acho isso aqui bem legal, mas isso aqui, para quem já sabe, não é novidade nenhuma. Para quem não sabia, tá aí uma dica. Eu gosto de fazer isso aqui para trabalhando. Aí isso aqui evita de eu ter que botar uma célula para testar e depois tirar a célula de volta depois que eu já testei, tá? Então, aqui, mesmas funcionalidades que a gente tem lá no Python interativo, tá? A gente tem pode definir funções, tem um carregamento de dados, tá? A gente pode plotar. E aqui vem a parte esta, tá? Do uso aqui do Jupyter Notebook. Console, tá? A dica. Matplotlib já vem configurado inline por padrão, tá? A gente tem aqui então um plot que é uma imagem fixa. Isso aqui é um PNG, tá? Vocês podem fazer qualquer coisa com isso aqui. Podem abrir aqui no plot, mas isso aqui é um PNG. E ele não vai mudar, ela não é interativa. Você pode salvar a figura e tudo mais. Se vocês quiserem uma figura iterativa, vocês precisam do IPy MPL, um pip install ali, um conda install. Preciso dar uma liberaçãozinha quando pedir aqui embaixo, ela vai dar um pop-up aqui, pedir, fechem o VS Code, abram de novo, e aí vocês terão acesso a uma figura iterativa. Isso aqui é um bug que eu reportei lá no GitHub. Eu não sei por que acontece isso ainda, mas quando a gente tem um Qt Console aberto, a gente não consegue usar isso aqui direito. Não aparece figura nenhuma. Então a gente tem que fechar o Qt Console. Isso é um pouco chato, mas eu acho que eles vão resolver em coisas futuras. Então aqui quando a gente tem um widget, né, um Matplotlib widget, a gente não tem só uma figura que nem estava ali, a gente tem agora uma visualização completa aqui do gráfico, a gente pode dar zoom e tal. Por que eu tô falando isso, né? Algumas pessoas podem achar que que graça tem isso aqui, né? Eu já faço isso aqui nas minhas IDEs e tudo mais. Mas é porque, se eu não me engano, eu trabalhei com o Spider Notebook e ele não permitia esse tipo de plotagem, tá? Então, o que eu quero dizer? Eu tô querendo mostrar aqui que o VS Code versão Jupyter Notebook é bem completo, tá? Quem trabalhar com isso aqui praticamente vai ter todas as features de todas as outras IDEs em um lugar só. Claro que precisa de melhorias, mas vão ser melhoradas. E o legal que quando a gente tem isso aqui é que a gente tem, então, os YPy widgets, que eu sei que o professor Jorge gosta, e a gente consegue, então, trabalhar com os YPy widgets dentro do Jupyter, aqui do Jupyter do VS Code. De novo, estou falando isso aqui, pode ser banal para alguém que está aqui assistindo, mas é porque eu tive problemas com outras IDEs que não suportavam esse tipo de plotagem, então eu não podia fazer nada interativo lá dentro das IDEs. Aqui nesses notebooks eu posso. E isso é bem legal. Coisas legais aqui. Vamos ver. Eu posso dar um clear output. Tudo bem, todo mundo conhece. Explorador de variáveis, assim como mostrei lá, também existe aqui. E isso é muito legal para quem está acostumado a trabalhar só com o Jupyter Notebook nativo. Aqui a gente tem então acesso a esse variables, que são o explorador de variáveis do Jupyter. E cara, eu acho que isso aqui é fantástico, tá?
deveria ter na versão do Jupyter Notebook, eu não sei por que não tem. Eu sei que dá para ter isso aqui, acho que com extensões e plugins lá dentro, mas assim, aqui já é de fábrica, né? E dá menos dor de cabeça para botar a funcionar. A gente pode mexer as células de lugar, assim como a gente tem no Jupyter, mas não tem em outros lugares, pelo que eu lembre. A gente pode pegar uma célula aqui e arrastar ela para cima, tá? E botar aqui em cima, por exemplo. A gente tem isso aqui no Jupyter também, mas não é dessa forma aqui. Então, posso levar ela para lá, para cá. O que mais eu posso fazer? Eu posso ter o debugger das células aqui também. Assim como eu tinha lá no Python interativo, aqui funciona da mesma forma. Tá? Eu posso vir aqui e dar um debug cell e as coisas acontecem. Aqui é um pouco melhor porque ele não abre nenhum arquivo secundário, temporário, né? E aí eu posso debugar, eu posso entrar dentro dos métodos e ir debugando, pulando de célula, pulando dentro de método. E isso é muito legal para quem trabalha mais com desenvolvimento também. Muito interessante. Tem também a função do VS Code por si só, é bem legal também. Outra questão aqui é esses bracket pairs colorizations. Isso aqui é uma questão que está lá no meu Py, que eu posso começar a adicionar brackets aqui loucamente e ele vai colorindo eles diferente, tá? Isso aqui é só uma bobagemzinha, mas eu acho bem legal, porque aí tu consegue ver claramente, visualmente, né, onde tu tem que abrir, onde é que tu tem que fechar os brackets. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa interessante para falar. Tem umas key bindings legais também aqui do VS Code, que só para comentar mesmo, assim, o VS Code por padrão, pelo menos eu antes de trabalhar com VS Code tinha a noção de selecionar uma linha toda antes de dar um Ctrl X ou um Ctrl V, né? Alguma coisa do tipo. Só quero dizer que por padrão o VS Code, na verdade, o padrão é a linha inteira. Então eu não preciso selecionar tudo para dar um Ctrl C e um Ctrl V, por exemplo, porque ele já faz isso por padrão. Então eu não preciso selecionar a linha toda, o padrão é só deixar o mouse, o cursor na linha e ele já dá um Ctrl X, Ctrl Z, Ctrl, enfim. Isso aqui é bem legal. Eu tenho os Alts, né? Eu posso um Alt Up ou um Alt Down. Aqui eu consigo movimentar as linhas de lugar para cima e para baixo entre as células. Isso também é bem legal, facilita o trabalho. E eu tenho uma muito, muito, muito legal, que eu não lembro de ter visto isso em outra IDE, que eu vou pegar, por exemplo, aqui, ó, nesse var types, é o seguinte. Vocês podem ver que... Não, deixa eu pegar uma aqui. Vou pegar aqui, ó, por exemplo, import. Está sendo repetido 3 vezes, né? Se eu der um Ctrl Shift L, eu coloco o cursor nas 3 linhas ao mesmo tempo. E eu posso editar isso aqui à vontade, ao mesmo tempo. E isso é uma feature muito legal. Isso eu posso transformar isso aqui, enfim, facilita para quem está acostumado a dar um Ctrl F, Ctrl R aqui, um replace e tudo mais. É uma key binding legal. Alan, Pode só para falar. complementar, se tu botar o cursor por cima, por exemplo, em cima do import e apertar Ctrl D, ele vai selecionar uma por uma, ao invés Uma de por uma. todas. Olha lá, ó, vivendo e aprendendo. E também, se tu apertar, acho que se tiver com o cursor e tu apertar Ctrl Alt para, acho que isso tu falou de fazer várias linhas. Por exemplo, se tu botar Mudar pra... Ctrl Alt e Ctrl Alt e uma setinha para cima ou para baixo. Tu vai poder Daí tu vai botando o cursor nas diferentes linhas, né? nas Isso. diferentes linhas, exatamente. E aí eu posso cagar todo o Exatamente. meu código. Exatamente. Né? Então, e daí isso é um bom ponto, tá? Cuidado, porque Só para para quem tem um... complementar. Isso. Não, tranquilo, é isso aí mesmo. E para quem tem um código muito grande, tá? Cuidado que se tu não tá vendo a variável, não quer dizer que ela não vai ser selecionada. Então, se tu tem um código muito grande, tu der um Ctrl Alt L, assim, da maneira que eu falei, tu vai estar selecionando as lá de baixo também. Tu não vai estar selecionando só as visíveis, né? No começo eu já fiz isso aqui, deu um monte de erro. Enfim. Mas, beleza, eu acho que era isso. Só queria
mostrar um pouco do uso, dar umas dicas ali. Vejo que tem gente então, que já trabalha também com VS Code, eu acho muito bom. Aqui eu tenho o último slide, que é dando algumas alternativas ao que dá pra gente fazer com o VS Code, com alguns prós e contras, né? Tem esses novos do PyCharm aqui, que é o Data Spell, que na verdade tem o PyCharm, mas é só o Professional que aceita isso aqui. O Professional é pago, ou só para estudantes. O Spider Notebook eu gostava muito, mas infelizmente está bem defasado. Google Colab, não dá para abrir essa questão do Qt Console, mas é bem parecido com o VS Code e não tem explorador de variáveis. E o Jupyter Notebook, né, que é o mais conhecido ali, que eu acho que é o mais dinossaurão mesmo assim, mas é o raiz. E tem todas as... Nessa tua lista faltou o Jupyter Lab. O Jupyter Lab ele tá muito parecido e tem todas essas partes de variáveis que também tu comentaste. Verdade. Mas é bem completa a tua lista. Verdade, tem o Jupyter Lab também. Esse faltou aqui. Uhum. Mas o Jupyter Lab, na verdade, eu mexi acho que uma vez, acho que é por isso que eu não lembrei. É que o Jupyter Lab é interessante porque ele está trazendo várias dessas funcionalidades que o VS Code tem. Uhum. Inclusive esse PyLens aí que tu utilizas para completar e fazer a sintaxe, tem também a possibilidade de utilizá-lo no Jupyter Notebook. E essa com contents, com pacotes adequados, também tu consegue fazer. Mas em termos de edição, eu vejo que a grande diferença é o debug também, que não tem no Jupyter Notebook, mas no Jupyter Lab já tem debug também. Já tem debug também. O VS Code veio para botar concorrência na roda aí, porque eu vejo várias IDEs adotando muitas coisas que estão sendo implementadas aqui no VS Code. As outras IDEs estão correndo atrás para ficar um pouco similar, né? Porque, cara, eu gostei muito do VS Code. A única coisa que me impede de migrar totalmente para cá é que o explorador de variáveis do Spider é igual o crack, cara. Vicia aquele negócio. É muito bom. Mas, assim, para quem desenvolve software que não usa tanto para data science, que não usa tanto assim um explorador de variáveis, usa mais um debugger, por exemplo, porque o debugger ele tem, tá? Acho que é uma coisa que eu não comentei, mas se tu vier aqui e debugar o código, tu consegue um explorador de variáveis dentro dos pontos pais, né? Tu tá aqui, ó, por exemplo, carreguei aqui. Carreguei aqui, ó, o New Data e eu posso abrir ele também. Só que tem essa desvantagem, né, que não é uma tabelinha aqui, variáveis. É que tu tá falando é que a grande vantagem do Spider é que ele faz um gráfico, né? Tem a parte gráfica que esse não tem. Por exemplo, uma matriz tem uma coloração, color map dos valores. É isso que tu tá falando? Não só color map, também o color map, tá? Também um color map. Mas vamos lá, deixa eu dar alguns exemplos aqui. Pegar o que? Arquivo Python. Tá. Bom, eu já mostrei que dá pra gente abrir os data frames, né? Assim, isso aqui é uma visualização padrão para data frame e também para... isso aqui é muito bom. As NumPy. Na verdade, deixa eu não abrir no Python interativo. Na verdade, deixa eu fazer uma variável aqui. Ele me abriu no IPython. Isso aqui vai dar erro. Tá, o Python para variáveis... sim, lógico. Eu viajei. Eu preciso abrir isso aqui no explorador de variáveis com o iterativo. Fato é que ele tem uma visualização diferente para data frame, tem uma visualização um pouco diferente para NumPy Arrays, principalmente os 3D. Ele tem a opção aqui de fazer slices, assim como tem no Spider. Mas eu acho isso aqui muito preto e branco. Realmente, falta essa questão do color map. Só que também o principal é que é o seguinte, para quem trabalha com dicts, né, não fica tão legal
trabalhar ali dentro desse Data Viewer, porque apesar dele botar aqui um type dict, a gente, por exemplo, não consegue ver aqui disso aqui, ó. Aqui, na verdade, era o nome key, né? Mas a gente pode ver que o Data Viewer aqui do VS Code, ele não entende qual que é aqui. Ele mostra coisa. A mesma coisa serve para listas. Tipo assim, se eu fizer uma lista, por exemplo, com 1, 2, 3, e botar outra lista, isso aqui, o PyCharm, o Spider, também entende, tá? Ele tem uma nested list lá dentro. Na verdade, deixa eu botar aqui alguma coisa do tipo assim, ó. Isso aqui é perfeitamente entendível pelo Spider, mas aqui não, tá? A gente botou aqui alguma coisa aqui dentro de uma lista, que tinha um dict dentro da lista. E aí acaba aqui. Tipo assim, só tem uma camada de visualização. A gente não pode ficar abrindo as coisas que a gente faz no Spider. E eu acho que isso aqui faz um pouco de falta quando trabalha bastante assim com dicts de listas ou listas de dicionários. Ainda prefiro o do Spider. Tá? Mas é só para objetos bem esdrúxulos. Mas... Normalmente é suficiente, o que eu sinto mais é o color map, que para mim era mais importante do que... Color map. Só que... Principalmente quando você está trabalhando com matriz, quer ter uma ideia de os valores relativos um em relação ao outro. Isso aí, por exemplo, esse é um número para jogar na Mega Sena, ou coisa do gênero. Só que, assim, uma coisa que eu queria mostrar é que, bom, o professor sabe que eu tô trabalhando lá com aquela massa de dados lá do FOAM. E o que acontece aqui? Com arrays muito grandes, ó, ele demora um tempo para carregar. Tá? Ele não é tão rápido quanto o do Spider. O do Spider é quase instantâneo. Aqui, botei errado aqui as coisas, mas enfim. Se a gente tem, por exemplo, um vetor em 3D aqui, isso aqui demora um bom minuto ou dois para carregar tudo. Ó, aqui a Agora, questão o que tu vai olhar com essa matriz do que número? Tu vai atrás de que número? O que a bunda não falta. Ah, tá. Entendeu? Mas, ó, isso aqui que eu quis dizer, tá? Os NumPys têm a opção de dar slicings aqui e a gente pode ver outra coisa. Só que esse aqui, como ainda não carregou, ó, porque ele é muito grande, ainda não deu bom ali, tá? Mas, assim, cara, o VS Code eu acho muito bom, principalmente para desenvolvimento. Agora que ele trouxe o Jupyter Notebook para cá e tem pelo menos esse Data Explorer aqui, mesmo que é rudimentar, eu tô começando a trabalhar mais com ele, coisa que eu não fazia antes. Eu não gostava de Jupyter Notebooks, agora eu tô começando a gostar um pouco mais. E assim, eu acho que tem muito para melhorar ainda aqui. Alan, eu queria te fazer uma pergunta. Eu também saí do. Eu costumava trabalhar muito com o Spider, né? E eu lembro que o Spider tinha um jeito fácil de tu fazer comentários em blocos, né? Eu tinha um comando para comentar, sei lá, um monte de linhas e era fácil. Eu não lembro qual botão. Não sei se era Ctrl K, uma coisa assim. Tipo isso? Isso. Como é que tu fez isso? Ctrl. Essa aqui é a key binding do Visual Studio, né? Ctrl ponto e vírgula. Ctrl ponto e vírgula. Isso, Tá. Ctrl ponto e vírgula volta. Né? É o mesmo comando para comentar e para descomentar. Para comentar e descomentar, isso aí. O Spider era Ctrl 1, né? Eu lembro que o Spider era uma coisa trifácil, e aí. Só que eu não uso Python no VS Code, né? Eu uso Julia. E aí eu achei que. Não sei, que eu me lembro, eu tava usando Ctrl KC, uma coisa assim, mas. Era tão não prático. Mas enfim. Ctrl K é também do PyCharm. Mas aqui é Ctrl ponto e vírgula. Vai fazer isso aí que tu tá querendo. Tanto pra ir quanto pra voltar. Tá, beleza. É esse aqui, ó. Toggle line comment.
Ah, sim. Ah, e o primeiro ali é o que eu tava usando, Ctrl+K e Ctrl+C. Daí ele faz de linha a linha, né? Ah. Entendi. Ah, ótimo. Melhor. E dá pra editar se quiser. Só dar aqui, botar lá no que era do Sim. Spider. Sim. Eu acho que era Ctrl... Eu lembro que era uma coisa tão fácil, tão natural, assim, quando eu vim pra cá, não... Era natural lá no Spider, porque tu geralmente seleciona as linhas com a mão do mouse e aí tu comentava só com a mão esquerda, né? Aqui eu acho um pouco ruim, porque tem que tirar a mão do mouse para poder apertar o botão do comentário. Falar que eu também não sou muito fã disso aqui. Mas enfim. Então, terias mais alguma coisa para comentar? Senão eu gostaria que tu comentasse um pouco sobre tu tá usando o padrão de cores e o fundo escuro, mas tu tem alguma sugestão com relação à configuração das palavras-chave? Que tem vários padrões, né? Tem. Tá usando em particular. Tu pode vir aqui e escolher Como é que tu diversos, chegaste né? ali? Select Color 10. Opa, isso aí. F1 ou Ctrl Shift P. F1 ou Ctrl Shift P. Esse tem que ficar na cabeça. F1 ou Ctrl Shift P. Joga uma palavra-chave, qualquer. Isso aqui é o Google do VS Code. Eu quero um tema. Então eu pesquisei por themes. Então, bom, surgiu aqui a opção que eu queria. Color theme. Nossa, que horrível. Está colorado. Está com Pois é. Leonardo. Mas, enfim, eu tava usando o default. Ó, nem tinha mexido nisso aqui, na verdade. E eu gosto, na verdade, dessas coresinhas aqui. Eu acho muito... Inclusive, tem como tu baixar novos temas também. Tem temas que tem gente que só faz tema. Existe a possibilidade também de tu mudar a fonte, né? Existem várias fontes diferentes que tu pode utilizar para código. Provável, vamos ver, generate theme from current settings. Bom, então tá aqui o nosso tema gerado a partir dali. Eu posso mudar aqui o que eu quiser. Isso aqui para quem trabalha com HTML é fantástico do VS Code, cara. Tu bota um código de cor aqui e ele te dá o negócio que tá. E se tu muda a cor aqui, ele muda o código aqui. Cara, isso aqui é muito bom para quem trabalha com HTML. Eu acho isso aqui muito legal. Mas, enfim, agora provavelmente se eu salvar esse arquivo aqui como um arquivo de tema e importar aqui como um arquivo de tema, opa, aqui na verdade é para botar, mas eu provavelmente consigo mudar o meu tema do jeito que eu quiser, né? Caramba, e tem muita coisa. Isso aqui pra quem tá com paciência brinca bastante, eu acho. Eu não. E não tem nada pra fazer no final de semana. Exatamente. Uhum. Então tá. Acho que era isso, né? Muito obrigado. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta, algum comentário. Eu acho que o último comentário que eu queria fazer era só mais um atestado a essa crescente popularidade do VS Code, que, por exemplo, o Julia, eles começaram trabalhando em um outro editor que eu acho que se chama Atom. E o time que eles tinham trabalhando nesse outro se extinguiu e agora eles estão só desenvolvendo em VS Code. Existem, né, outros editores e tal, mas está exatamente o Júlio. O desenvolvimento, o grosso do desenvolvimento está sendo feito para VS Code. Uhum. É interessante. O VS Code, na verdade, o VS Code, ele é um editor de texto, né? Poderosíssimo. Mas ele é um editor de texto. Aí o que manda nele depois é justamente a extensão que a gente baixa. Se eu tivesse baixado do Julia e tivesse um Julia, eu trabalhava em Julia. Como tenho Python e trabalho em Python, tenho do Python. Bom, eu também tenho do C++, mas... Enfim, né? O VS Code, ele é, na verdade, um editor de texto excelente. E daí o que vai mandar mesmo são as extensões nele, né? E essa aqui do Python tá ficando muito boa. Tá ficando realmente muito boa.
Inclusive, o Atom segue a mesma filosofia, né? O Atom, tu crias apenas um editor, só que o Atom ele é originário do GitHub, né? Uhum. Agora, eu vi que no início o VS Code incorporou boa parte das coisas que tinham no Atom, e gerando uma molécula. Pois é, faz sentido. Não, a Microsoft veio fazer uma experiência aqui no open source, cara, e tá dando certo. Inclusive, a Microsoft, se não me engano, comprou o GitHub. Disso eu não É? tô sabendo. Também não sabia disso. Também eu tô por fora, não sei se é isso mesmo. Mas parece que tem alguma coisa assim. Bom, minha última questão é o seguinte: eu vi que tu tinha o InPython 9.5. Tu tá usando o InPython ou tá usando o Conda? Não, eu tô usando o Conda. Tá, eu baixei o InPython só para testar aqui e fazer alguns testes, mas o meu Envy é Conda. Apesar de eu ter Aí, aqui por exemplo, esse InPython, tu conseguiu instalar ele rodando direitinho? Ele ficou instalado correto? Bom, já botei aqui ele. Vamos ver. Poderia ir lá no teu diretório, lá onde tá o InPython, só para gente dar uma olhada numa coisinha. Cara, peguei o InPython e descompactei da pasta. Isso. Pronto, Clica tá aqui. no Jupyter Lab, por exemplo. No Jupyter Lab. Tá funcionando. Simplesmente tu baixou porque eu tenho baixado as últimas versões, ele tem dado problema na hora de. Não sei se não dá isso aqui. Git. É só. Ah, isso aqui é do Git. Não, não é importante. Tá, Tá, esse é então. o Jupyter Lab. Uhum. Mas isso que tu rodou hoje foi com esse WinPython ou foi com o Conda? Não, foi com o Conda, mas não tem muita diferença. É que Eu tava. o Conda acho que tá indo no 3.83 ou 8.4. Não, mesma versão do InPython, 3.95. É que eu uso o Mini Conda, tá? Que é uma versão sem interface gráfica e é Sim, um pacote pelado. Então, o Mini Conda tá vindo com o 395. mas o Conda completo, não sei se ainda tá em 383. O Anaconda mesmo, eu não sei. Faz tempo que eu não mexo com ele, na verdade. Então, não sei. Tá, Uhum. mas eu tava usando. Tava usando aqui o. Tu baixou o WinPython 9, 3.95 e desempacotou. Qual que tu baixou? Sei lá, eu botei aqui, ó, download o Python. Peguei o primeiro link que tinha aqui, ó, do SourceForge. Download. E era isso. Uhum. Aí tá funcionando, beleza. Eu não sei. Provavelmente acho que tem um. Se tu tá Pode com falar. problema pra executar, pra abrir, Jorge, talvez tenha que dar uma mexida no path, porque é uma fonte de problema comum, assim, quando está trocando. Porque ele é para ser portável, né? Então não era para ter problema no path. Eu, Sim. eu inclusive, não boto nada no meu path. Eu não tenho nenhum Python no meu path, né? Justamente porque às vezes eu fico trocando pra lá e pra cá, então eu não quero poluir o path com um Python só. Mas vamos ver aqui, ó. Por exemplo, eu acho que só tem que dar uma reiniciada. Aqui agora ele já tá com essa questão do InPython ali, né? Como é que tu seleciona aí a versão que tu tá com duas versões distintas de interpretador? Bom, geralmente aparece aqui embaixo, né? E daí Aonde? eu posso clicar aqui e Ah, selecionar. Opa, aqui é o language. Aqui aparece o Python, tá? aqui é Ou onde? aqui embaixo, ó. Ou então, como eu disse, Ah, tá. lembre-se sempre, F1. Esse é o InPython. Não, esse é o Conda. Esse é o InPython. Ó, aqui, É ó. o Tá na minha InPython. pasta do InPython, tá? E vamos ver o que acontece. Bom, rodou aqui, ó. Rodou, rodou. Tá, ó, tá rodando e eu tô com o InPython. Aqui, ó.
Selecionado é esse aqui, ó. Current selected. Quando tu faz isso aí... lá com aqueles, como tu mostraste no início da tua apresentação. Como, professor? Tu selecionou isso pelo diretório que tu informou lá bem no início da tua apresentação. Também, isso aí. Tu pode, de novo, se tu der aqui um Select Interpreter, tu tem a opção aqui de adicionar mais um. De novo, essa questão do F1 e botar lá no JSON, né, é uma versão digitada de fazer a configuração. Mas se tu preferir usar a interface gráfica, F1, Select Interpreter e Enter Interpreter Path. E aí depois tu vem aqui e seleciona lá onde tu quer, aqui no Find, e ele vai carregar a lista. E aí depois tu troca. E aí aqui a gente está no Jupyter, né, conectado no Jupyter, que está conectado nesse Python aqui, ó. Depois eu posso selecionar o Conda, se eu quiser. Aí ele volta pro Conda. Só aqui, opa. Aqui eu deixei, olha só. Aí também tem que tomar cuidado assim, ó. Aqui, por exemplo, olha só qual que tá. Tá selecionado o InPython, né? E aqui tá o Conda. Então, eu não sei se não vai dar um pau muito louco aqui ou se ele vai usar 2 paths diferentes para rodar cada um em um Jupyter Server. Provavelmente vai dar ruim, porque ele tá ainda carregando e geralmente carrega rápido. Mas é tranquilo de trocar. Depois que tu carrega o teu ambiente aqui, ele fica salvo na listinha. Aí tu vem aqui, seleciona e vai para aquele que tu quiser. Beleza. Muito obrigado pela apresentação, pelo tempo. Eu tenho uma pergunta rapidinha. Quando tu seleciona um InPython, um Anaconda, ele já puxa automaticamente as bibliotecas que estão instaladas neles ou tem que instalar aí também? Não. Toda a biblioteca que tiver no teu environment vem junto quando tu seleciona o interpretador. Beleza. Então, é isso aí. Se eu selecionei o InPython aqui, tudo que eu baixei pelo pip aqui nesse InPython vem... Já vai junto. Já vem junto. Beleza. Valeu. Atenção, estamos nos momentos finais do nosso workshop. Se você tem alguma dúvida, o momento de fazer a pergunta é agora. Nenhuma dúvida, vou parar a gravação. Agradeço mais uma vez pela ótima apresentação. Parando a gravação.